Fala pessoal, nós somos do canal Papel de Pão e nós queremos produzir conteúdo bom aqui para vocês. E antes de explicar o porquê desse nosso nome, desse nosso primeiro episódio, eu quero apresentar para vocês quem que vai estar junto aqui para a gente produzir umas boas heresias aqui para vocês, beleza? Com vocês aí também, meu amigo Vinícius Jordão. Fala um oi, Vinição. Fala, Gustavo. Fala, galera que está ouvindo a gente. Prazerzaço estar aqui, podendo começar esse projeto, podendo falar sobre teologia, sobre vida, sobre como o evangelho faz sentido para nós e alcança os nossos corações. Um forte abraço. Maravilha. Conosco também, Rafa Cobate. Com você, Rafa. E aí, Gustavão, tudo bem? É um prazer estar aqui participando dessa ideia legal, dessa ideia no qual a gente pode bater papo de forma simples, de forma descomprometida até, quem sabe, e que a gente possa crescer junto, muito mesmo. Um grande abraço a todos, um abraço aí para todos que estão participando. Valeu, gente. Nosso quarto participante também, Jones Fernando. E aí, Gustavo, beleza? E aí, galera? Prazerzão aí estar com vocês, né? Participar aí, a gente produzir muita coisa boa, papos legais aí, em nome de Jesus. Um abração. É isso aí. Valeu, galera. Jones Fernando, esse nome bonito, rapaz. Parece que é as novelas mexicanas, né? Jones Fernando. É isso aí, galera. Pessoal, nosso intuito aqui é conversar sobre teologia de uma maneira bem simples para uma vida complicada, uma vida complexa nossa. Mas já, como eu disse de começo, por que esse nome Papel de Pão? Na verdade, isso é uma história que circula por aí, na verdade, querendo difamar o meu nome, né? Porque certa vez a gente teve que entregar um trabalho no seminário e falaram que eu entreguei de última hora, peguei um papel lá da padaria que a gente frequentava, esbocei alguma coisa, entreguei um trabalho num papel para guardar pão, papel de pão. E aí essa história ficou, e então nós resolvemos colocar o nome nosso aqui, Papel de Pão, teologia simples para uma vida complicada. Mas vamos lá, Show nosso de primeiro bola. episódio. A gente quer falar um pouco sobre nós, né? Apresentar um pouco a respeito de quem nós somos. E nós vamos falar aqui como é que é ser pastor e ser jovem. Apesar de que a gente está quase passando já, né? Da juventude. Mas nós vamos falar o que é ser pastor e jovem. Como é que é essa história? E eu queria falar para o Jones, que é o mais novo aqui entre nós, né? Entrou novo no seminário. Jones, conta para nós aí como é que é essa história de ser pastor e novo. Então, eu acredito que ser pastor e jovem, né, de fato é um grande desafio. Agora, existem personalidades diferentes, né? Eu tenho uma personalidade um pouquinho mais formal, não que todo mundo tem que ser formal, mas eu tenho uma personalidade um pouquinho mais formal, então algumas coisas eu consigo lidar mais facilmente. Mas é um grande desafio. Eu fui ordenado com 20 anos de idade. Hoje eu estou com 26, já tenho 6 anos de ministério, completando 27 daqui 2 meses. Então, 6 anos de ministério e jovem, e é um grande desafio. Eu acredito que o maior desafio seja a nós mesmos, o nosso coração, né? Porque muitas vezes a gente não se vê capaz, não. A gente acha que esse negócio é coisa de gente grande, né? E somos novos demais, mas Deus vai nos abençoando, a gente vai lidando. E como eu disse, né? Cada um tem o seu jeito de lidar, a sua personalidade. O que a gente não pode negligenciar é isso, o seu jeito de ser. Esse é o grande ponto. Bacana pensar nisso. A gente sempre lembrar que a autoridade nossa, ela é do Senhor, né? Então, bacana demais ver isso aí. Vinícius, como é que foi a sua aí? Como é que é a caminhada? Cara, eu confesso para você que, assim, no início eu tive bastante medo, né? Também, todos nós aqui, né, temos 6 anos de ordenado, mas eu já um pouquinho mais velho, né, para o seminário. Hoje eu já estou com 33, se o mundo não acabar até maio, eu faço 34. Só 33? E aí é o seguinte, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que quando a autoridade das Escrituras chega primeiro do que nós, as pessoas estão abertas a nos ouvir, independente da idade, independente até da fisionomia, né? Coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho que o medo que eu tinha inicial ele era muito mais do meu coração, muito mais um medo que estava dentro de mim,
do que necessariamente uma realidade das pessoas, ou como as pessoas me viam, ou coisa nesse sentido, né? Agora, eu preciso confessar uma coisa, me ajudou muito. Tem 5 anos, né, que eu estou em Ceres, no interior do estado de Goiás, e aqui as pessoas têm uma relação com o pastor, uma relação de mais respeito, uma relação de mais admiração. Então, eu acho que isso também influenciou bastante nesse tempo aí, pelo menos nesse processo. Joia, maravilha. O que está conosco também, Rafa Cobate, começou muito cedo o ministério, né? Conta para nós, Rafa, como é que foi isso, como é que tem sido essa experiência? Eu acho que eu sou o idoso da turma, né? Eu sou o mais velho aqui. Eu estou com 36 anos. Não pareço? Não. Obrigado pelo elogio, John. Estou com 36 anos e fui ordenado junto com vocês também. Tenho 6 anos de ordenação, fui ordenado com 30 anos. Mas eu comecei trabalhando como evangelista, né? Eu sempre fugi da carreira pastoral. Exatamente por esse medo que o Vinícius acabou colocando, medo que eu tinha muito grande em relação à vida pastoral. Por ser filho de pastor, né? Meu pai é pastor. Então, isso me trouxe um certo medo e também me fez fugir dessa situação durante muito tempo. Então, me contentava em ser evangelista com a busca de ser um professor no futuro, né? E estava estudando para isso. Mas, exatamente... Rafa, fala. O que é a diferença do evangelista para um pastor, assim? O pessoal que está ouvindo... sim. Bom lembrar disso. O evangelista é o pastor não ordenado, né? O obreiro, chamado de obreiro, ele é o trabalhador informal da igreja, aquele que faz um trabalho geralmente temporário ou trabalho de auxílio para um pastor, mas que não é um pastor ordenado, tá? Ele não é considerado pastor, ele é considerado um membro da igreja comum, mas que faz um trabalho profissional para a igreja, seja em qualquer área, de pregação, de música, de departamento infantil. No meu caso, eu cuidava de uma igrejinha lá no interior de Goiás também, Barro Alto, isso foi no ano de 2006. Então, eu comecei com 22 anos lá. Legal. E, basicamente, fazia o trabalho de pastor sem ser pastor, né? E logo depois também trabalhei em Porangatu com os adolescentes, aí auxiliando um pastor lá, né? E foi exatamente nesse papel de pastor e não pastor que eu percebi a necessidade de ser pastor, de ser ordenado, de ter o reconhecimento da igreja como pastor. E aí eu fui para o seminário encontrar essa turma lá. Mas o medo de enfrentar o pastorado, ele é maior do que a própria dificuldade do pastorado em si. Eu tento incentivar os jovens nesse sentido, de que nós precisamos assumir o trabalho da Igreja de Jesus Cristo, se somos mesmo dessa igreja. Então, assim, hoje a relação do pastor, de ser um pastor jovem, ainda ser jovem, é entender que as pessoas às vezes têm um preconceito muito grande em relação ao jovem, mas estar preparado para enfrentar esse preconceito e não ter medo dele. Não ter medo dele, porque, como disse, não sei se foi o Vinícius ou o Jones, quem dá autoridade para a gente é o Espírito Santo, e aí não tem idade, é eterno, né? A gente faz parte, né, de uma nova geração de pastores, só para sintonizar a turma aí. Nós 4 formamos juntos, estudamos juntos aqui no seminário em Goiânia, fomos ordenados e cada um está trabalhando em uma igreja diferente hoje. E, pela graça de Deus, ele tem nos sustentado nessa caminhada, né? Eu sei que nós somos uma nova geração de pastores, mas um grande desafio de aprender com os pastores que vieram antes de nós. Eles têm um legado muito forte para deixar para nós, né? O duro é quando gente nova, assim, acha que já está sabendo de tudo, está arrasando, abalando e manda ver e começa a pipocar coisa feia por aí, né? Revolucionar o mundo. Exatamente. E a gente sai com essa ideia, né? Sempre assim, todo mundo. O cara é recém-formado e fala, cara, eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém jamais fez e deixa de olhar. Esse pessoal mais velho não sabe de nada. Eu aprendi tudo. Exatamente, cara. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas aqui mesmo na igreja, tem um episódio muito bacana que, assim que eu cheguei na igreja que eu estou pastoreando agora, uma mulher chegou para mim e disse, olha, você sendo tão novo assim, o que você acha que você veio ensinar para nós aqui? O que você acha que você veio falar para nós aqui, com gente que é praticamente todo mundo mais velho e bem mais velho que você? Como que você acha que você vem chegar aqui no nosso meio para ensinar alguma coisa? Mais ou menos nessas palavras. Nada, moço, vamos embora. Nada, desculpa, tô voltando para casa. Mas a vontade que eu acho foi essa, viu? Mas é exatamente
o que eu disse para elas, assim, que para ela, e eu acho que isso tem muito a ver conosco também, né? Que o que nós queremos ensinar tem a ver com as escrituras, não tem a ver simplesmente com experiência. Claro que a experiência conta muito, nós precisamos aprender com pessoas muito mais experientes que nós. Porém, o privilégio que a gente tem de poder debruçar sobre a palavra de Deus, de autoridade que ela tem, aí sim reside o fato de a gente poder pastorear mesmo sendo novos, assim, né? Dessa nova geração. Poder estar na palavra. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a idade, mas a gente sabe que o que nós estamos fazendo é pelo evangelho, é na autoridade dele, né? Isso é que é sensacional. Isso tranquiliza a nossa mente, nosso coração. É verdade. Isso ultrapassa tanto a questão da idade, Gustavo, porque um pastor novo que esquece desse princípio, que a autoridade ministerial dele repousa sobre a palavra, e um pastor mais velho, de mais experiência, que também esquece desse princípio que a autoridade repousa sobre a palavra, ambos vão cometer os mesmos erros, independente da idade. Sim. É interessante essa crise que a gente está vivendo agora. Eu acho que, apesar que muitos vão ouvir, talvez, se Deus quiser, depois que essa crise passa, mostra exatamente como estamos num nível de igualdade em relação a experimentar e viver coisas novas. Ninguém nunca passou por uma situação dessa, nenhum pastor vivo passou por uma situação dessa. Independente da sua idade, a situação que a gente vive hoje é uma situação inédita. E aí a experiência não vale nessa situação. Né? Então, o que a gente precisa mesmo é da palavra de Deus, porque é o que nos vai orientar, é onde tem realmente a verdadeira experiência que precisamos tirar para nós e passar para a igreja. E é bom quando a gente olha, por exemplo, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Antes, ele tinha que se tornar padrão na palavra, no conhecimento e tudo aquilo lá. Aí sim, o fato aponta sempre para a palavra de Deus, né? Sempre aponta para a autoridade nas escrituras. E é assim que a gente pode entender como a gente caminha aqui, né? Sendo pastores e jovens ainda. Mas bom demais, gente. Bom a gente poder compartilhar essas histórias aqui. Agora, Gustavão, se você me permitir, eu queria contar uma história curta, sim, numa experiência diferente da que você teve, que eu passei, inclusive, foi com o Rafa aqui. Não sei se ele vai lembrar. Mas quando eu vim para Séries, eu vim para assumir uma igreja, né, como pastor titular, sozinho, e a gente, pouco tempo de ministério, né, e pouca experiência. E, rapaz, a igreja é uma igreja jovem, então, assim, tem muitos aconselhamentos de casais, e a verdade é que no início eu não sabia a mínima coisa que eu deveria fazer. A gente sabe que tem que ter os princípios bíblicos e tal, mas, cara, você entra ali numa casa e, de repente, dois casais começam a se degladiar, se ofender na sua frente, e não existe um manual de como fazer isso. Não está escrito isso lá em Coríntios ou em Romanos, ou coisa do tipo. Uhum. E a verdade é que eu tive uma experiência aqui, cara, de um dia que eu tive que passar por 3 ou 4 aconselhamentos de casais, aconselhamentos pesados, difíceis, de pessoas com coração duro, e não podendo compartilhar isso com a esposa, porque eu tenho esse princípio aqui em casa de preservar minha esposa nesse sentido. E a salvação foi eu ligar para esse cara aí, chamado Rafael. Liguei para ele, a gente conversou umas 2 horas no telefone, acho que a gente chorou junto no telefone, e foi muito bacana, porque eu acho que uma coisa que é muito legal de entender é que o fato de eu ter me tornado pastor não significa que eu não preciso ser pastoreado. Sim. Então, assim, que eu não preciso ser cuidado, que eu não preciso ser acompanhado, que eu não preciso... Então, isso foi muito precioso para mim. Isso foi muito precioso para mim, aprender com essa experiência, lidar com isso e poder crescer com isso. Isso é muito interessante o que o Vinícius mencionou, né? Porque, de fato, uma coisa que eu posso falar com toda convicção, né, que tem me ajudado muito no ministério é a amizade que nós mantemos, né? E isso é maravilhoso, né? O fato que a autoridade que nós somos enviados é a autoridade da palavra é muito forte, a gente vai ensinar a palavra. Mas imaginem, eu me tornei pastor com 20 anos, solteiro, eu fui casar com 22 anos, 23 anos. Então, tendo que lidar também com aconselhamentos. Eu lembro uma vez, lá na Igreja Presbiteriana do Parque Laranjeiras, que eu fui ordenado lá, de repente eu estava entrando na igreja de moto, ainda andava de moto, aí o policial me parou, aí disse, o que você está fazendo aí? Eu disse, estou entrando aqui na igreja, mas esse horário? Ele disse, aí eu peguei e falei, eu sou o pastor. Ele virou para mim, e pode, pastor solteiro?
Eu disse, até o policial tá me condenando por não ser casado. A gente criou muita amizade, eu e esse policial, evangelizei ele. Sempre quando eu passo por lá, eu dou uma passadinha lá para conversar um pouquinho com ele. Mas isso é bastante interessante. E a nossa amizade, o nosso companheirismo, eu lembro nós 4 lá na minha casa, conversando sobre plantação de igreja, isso foi ótimo. Isso lá em 2014, 2015. Você comendo uma panela de arroz na panela de pressão. Rapaz, e esse aí come, solteiro comia muito. 2,5 kg de arroz dentro. Sozinho. Casado acabou, não como mais tanto assim. Agora eu como direitinho, só um pratinho e nada mais. Casou com a nutricionista, né? Foi esperto. Então, isso é bastante interessante, né? A questão de a amizade, o companheirismo é importantíssimo, né? A gente manter laços, manter vínculos com amigos pastores, principalmente aqueles que estudaram conosco, isso ajuda muito no ministério quando você é jovem, não quando apenas é jovem, né? Em todo sentido. A gente vê pastores velhos aí em depressão, isolados, sem ter ninguém para contar, para conversar. É muito triste. Verdade. É verdade. Gente, valeu demais. Hoje, nosso primeiro episódio, ele vai ser um pouco mais curtinho. A ideia do pessoal nos conhecer, saber a ideia desse projeto, o que nós queremos. Gente, vem coisa boa por aí. E já anunciando aqui de antemão o nosso segundo capítulo, nós vamos falar um pouco a respeito de Gênesis, como que nós podemos interpretar Gênesis e a criação do nada. Ixi, é treta, hein? Logo mais a gente vai ver isso daí. Vamos conversar um pouco. Começou de boa para ter treta depois. E tem biólogo no grupo, né? Biólogo você já viu, né? É isso aí, rapaz. Biólogo, filósofo, historiador, e pau vai quebrar aqui mesmo. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. E pode enviar sugestão de temas que vocês querem ouvir de nós aqui também. Queremos desejar aí que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado por nos ouvirem. E isso aí. Fica com Deus. Papel de pão. Valeu, gente!